como discípulos e discípulas de Jesus Cristo nessa vida e na outra. Amém. Meu irmão Padre Geraldo, pároco desta comunidade, muita alegria estar aqui de novo. Diácono Rosilei, que me acompanha, saudação de modo especial às irmãs ursulinas, que começaram aqui uma comunidade, também prestando ajuda pastoral e atendimento aos irmãos e irmãs. Com muita alegria que as acolhemos no meio de nós, porque afinal de contas, poder para o Evangelho é serviço. Quem pode serve mais, pode mais. Que bom, irmãos e irmãs, que estou aqui de volta nesta data tão importante da nossa igreja e da caminhada de fé. Tudo aconteceu, foi muito recente. Na sexta-feira passada, nós celebramos às 15h, o ato litúrgico no qual Jesus Cristo, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, foi crucificado, representado aqui nesse crucifixo grande. Jesus crucificado dá a vida por nós. E logo em seguida, nós ficamos em vigília, e por isso chama-se Vigília Pascal. Ficamos a sexta-feira à noite, o sábado durante o dia, esperando para ver o que ia acontecer. E quem participou da celebração da Vigília Pascal, como é obrigação de cada católico, viu que ao acorrerem de madrugada logo naquele túmulo, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e a outra Maria encontraram o túmulo vazio. Jesus não estava lá, porém não sabiam ainda o que havia acontecido, não sabiam o que tinha acontecido. Muitos chegaram a pensar que tinham roubado o corpo de Jesus. Isso se diz no próprio Evangelho, porque ainda não havia experimentado a ressurreição. Mas pouco a pouco, passo a passo, Jesus vai, para não chocar os discípulos, vai se revelando a eles. Primeiro, encontrou-se com Maria Madalena, no Evangelho da segunda, da terça-feira. Depois, encontrou-se com 2 discípulos que estavam fugindo de Jerusalém, com medo também de serem mortos. Não eram os 12, não era nenhum discípulo dos 12, eram discípulos que andavam também com Jesus, e por isso mesmo, depois da morte do Senhor, estavam voltando para casa, deixando a vida de pregadores, de seguidores do Mestre, e voltavam para casa. Nos informa o evangelista que era Emaús. Eles eram de Emaús, uma cidade a 12 quilômetros de Jerusalém. Mas enquanto voltavam para casa, encontraram Jesus, mas não o reconheceram. Aliás, é comum nas 3 primeiras aparições de Jesus, os discípulos não o reconhecem, o que significa que ele assumiu uma nova aparência depois da ressurreição. Madalena não o reconheceu somente quando ele a chamou pelo seu nome, dizendo Maria, e ela então percebeu que aquele era o jeito como Jesus a chamava, e disse, é o Senhor. Reconheceu o Senhor nesse detalhe, nessa particularidade, no modo carinhoso como Jesus chamava o seu nome. Os discípulos de Emaús também não o reconheceram, fizeram até um longo caminho com ele.
Jesus foi falando, explicou os evangelhos, a Sagrada Escritura, mas eles não o reconheceram até a hora da janta, quando Jesus tomou o pão, deu graças como sempre fazia, e do jeito que fazia, e deu a eles, e eles disseram: é o Senhor. O Senhor, portanto, vai sendo reconhecido nos detalhes. O Senhor não está morto, mas está vivo. E por fim, a terceira aparição, Jesus apareceu à beira do lago de Genezaré, mandando que os discípulos lançassem a rede mais uma vez, porque tinham pescado a noite toda e não haviam pegado nada. Assim mostra que sem Jesus o nosso trabalho é infrutífero, de nada vale, não nos leva a lugar nenhum, senão as decepções. Mas quando fizeram o que Jesus mandou, lançaram a rede à direita, o evangelista nos dá até o número do que foi pego. Nos diz que pegaram 153 peixes grandes, e mesmo assim a rede não se rasgou. Quando aconteceu esse milagre, João, que estava na barca, gritou para Pedro: é o Senhor. Vão reconhecendo pouco a pouco que Jesus não está morto, mas vivo no meio de nós. Até o dia da ascensão, ele vai se revelando. Por isso é tão importante participar da missa todos os dias desse tempo pascal, para a gente entender o que aconteceu. E hoje, pela primeira vez, os 10 estavam reunidos. Não era 12, porque Judas já não estava mais, havia entregado Jesus e saído do grupo. E nos diz que Tomé também não estava na primeira aparição. Jesus entra no meio deles e pela primeira vez dá essa saudação: Pax vobis, a paz esteja convosco, a paz esteja no coração de vocês, porque só encontra a paz quem em Jesus ganha coragem para não ter medo nem mesmo mais da morte. Só quem acredita que Jesus superou a morte, dando vida eterna para aqueles que nele crerem, é que pode viver em paz. Depois da ressurreição, é constante na vida de Jesus: a paz esteja convosco. Acreditando na vida nova, na ressurreição, todo mundo tem paz. E essa particularidade na qual nos conta o evangelista, diz que no primeiro encontro Tomé não estava, era um dos 12. Depois que contaram a ele, ele disse: só acredito se ver. Muita gente é como Tomé, né? Só acredita se ver. E Tomé diz mais: se eu não colocar o dedo no seu lado aberto, aquele ali mesmo, transpassado pela lança, e pôr as mãos, pôr o dedo nas feridas de sua mão, eu não acredito. Um dos 12. E depois, 8 dias depois, Jesus apareceu de novo e disse: está aqui, Tomé, ponha o dedo nas minhas chagas, nas mãos, no lado direito. E Tomé então desmontou com sua falta de fé, de joelho diante de Jesus, diz: meu Senhor e meu Deus. Mas Jesus puxou a orelha dele. Jesus diz: você acreditou porque viu, porque pôs o dedo. Bem-aventurados, felizes aqueles que acreditam mesmo sem terem visto. Somos nós, todos, que depois de 2000 anos continuamos acreditando mesmo sem termos visto. E Jesus diz: esses são bem-aventurados, não porque viram, mas porque creram mesmo sem ter visto. E a nossa presença hoje aqui é testemunho, portanto, dessa fé, de que nós continuamos acreditando
que Jesus está presente, nos unindo, nos congregando, não o Padre Geraldo, não o Diácono Rosilei, não eu, mas Jesus continua presidindo essa comunidade, no pão e no vinho, que se torna corpo e sangue. Todas as vezes que participamos, reconhecemos a presença do ressuscitado. É isso que celebramos na Páscoa, irmãos e irmãs, essa fé radical na vida, que não nos deixa cair nem mesmo diante da morte, porque a vida venceu a morte, porque Jesus venceu a morte e nos deu o mesmo poder e a mesma graça de também vencê-la. E nessa alegria e na paz encontrada dessa celebração, também temos a felicidade de recebê-los aqui, irmãos, para se confirmarem na fé. Vamos implorar sobre vocês nessa mesma fé do ressuscitado. Por isso que vamos implorar sobre vocês o Espírito Santo, vamos ungí-los, para que a sua fé nunca venha menos, para que você nunca duvide, para que você nunca se engane que existe algo fora de Jesus Cristo, que Jesus Cristo não é a nossa vida, que Jesus Cristo não é a razão de nosso perambular por esse mundo. Vocês serão confirmados para isso, para nunca duvidarem. E mais do que isso, como confirmado, vocês têm que levar também a boa notícia aos outros, de que Jesus está vivo e presente, e é real em nosso meio. Confirmados, vocês assumem também essa missão e essa função. E é por isso que o bispo vem pessoalmente. Padre em geral faz o batizado, mas o bispo vem para confirmá-los na fé, para que diante do bispo, do padre, de toda a comunidade, vocês digam o seu sim definitivo a Deus. Queira Deus que seja para sempre. Que Deus nos inspire, nos ilumine, nos guarde e nos conduza para a vida eterna. Amém.